A paz para os irmãos do canal Revelação da Palavra. Irmão Carlos César, de Goiânia. O objetivo, irmãos, desta pregação, desta palavra, é mostrar para o homem, para a mulher, para o ser humano, irmãos, o quanto Jesus se preocupa com as pessoas, o quanto Jesus, irmãos, ama o ser humano. E a ilustração desta palavra hoje, irmãos, não é diferente. Fala da mulher do fluxo de sangue, que se encontra, irmãos, no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, do versículo 24 em diante, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E havia ali uma mulher, irmãos, que havia 12 anos com fluxo de sangue. Esta mulher sofria de uma hemorragia, irmãos, que não estancava. Era um sangramento, irmãos, constante. E este sangramento, irmãos, que esta mulher tinha, deixava ela fraca, debilitada, irmãos, sem ânimo, sem força. Então aquela mulher que tinha uma condição financeira boa, que era uma mulher que ali Deus havia preparado, uma situação material muito boa, ela tinha condição, irmãos, de pagar um médico particular, irmãos, para que fosse cuidar dela na sua própria casa. Então os médicos iam até a sua casa e ali preparou-se todo um leito, irmãos, para cuidar desta mulher. E esta mulher tinha muitos gastos, irmãos, com a medicina. Então, diariamente, semanalmente, irmãos, os médicos estavam ali presentes, irmãos, tentando estancar aquele sangramento. Durante 12 anos, irmãos, aconteceu isto com essa mulher. Durante 12 anos, ela teve gastos, muitos gastos, irmãos, com a medicina, com os médicos. E durante este período, irmãos, não havia ali solucionado o seu problema, a sua doença, a sua enfermidade, irmãos. Não estancava aquele sangramento que aquela mulher tinha, irmão, do fluxo de sangue. Glória a Deus. E isto, irmãos, veio deixando ela triste. Ela se afastou, irmão, das pessoas. Ela se isolou, porque, irmãos, a mulher, neste período, a tendência dela é se isolar um pouco, até que se passe este período. Mas este período, irmãos, em muitas mulheres que duram entre uma semana, é o período, irmãos, que menstrual que vem de mês em mês, irmãos, E as mulheres geralmente mudam a sua personalidade e ficam mais, isoladas. Então elas mudam um pouco para se cuidar. Agora imagina, irmã, irmão que está ouvindo esta palavra, uma mulher ficar neste período, nesta situação, com este sangramento, durante 12 anos consecutivos, irmãos. 12 anos sendo tratada, 12 anos gastando com a medicina, 12 anos gastando com os médicos. Inúmeros remédios, irmãos, foram preparados para aquela mulher. Vários médicos, irmãos, foram até a casa daquela mulher, mas nenhum, irmãos, conseguiu ali estancar, fazer com que aquele sangramento parasse, irmãos. Glória a Deus.
E com o passar dos anos, irmãos, com as promessas que a medicina, né, havia, com o avanço da medicina, porventura algum médico estava tentando ali buscar algo novo para fazer com que aquele sangramento estancasse. E aquela mulher, com aquela fortuna que ela tinha, irmãos, ela não se preocupava muito, né? Porque ela era uma mulher bem conceituada, ela era uma mulher de posses, que tinha poder, que tinha dinheiro. Mas, irmãos, né, tudo se acaba. A palavra de Deus, irmãos, ela nos fala que a vida é como um vapor que logo vem e desvanece, né? Logo se passou 12 anos, irmãos, e aquela mulher que estava ali no ápice da juventude, logo viu, irmãos, que o tempo já estava se passando, e ali ela não havia ainda se relacionado, irmãos, não havia casado. Então entrou a preocupação na mente daquela mulher, porque o tempo se passou 12 anos, irmãos, rapidamente, e os médicos não trouxeram nenhuma solução. E ali ela começou a ficar preocupada, irmãos. E tem um ditado que fala que o dinheiro não leva desaforo, irmãos. Enquanto ela estava tendo condição de arcar com as despesas da medicina, os médicos ali estavam presentes. Mas há de se conver, irmãos, que a medicina não é barata, que a medicina é cara. É como se hoje você tivesse condição de ter um melhor plano de saúde. E ali você tem a medicina dentro da sua casa, os melhores médicos. Isto acontecia com aquela mulher, irmãos. Ela tinha condição de ter a medicina rodeando ela. Mas, irmãos, com os gastos exorbitantes que ela foi tendo, sem ter solução, o dinheiro foi se acabando, irmãos. Foi se acabando o dinheiro. E um dia, irmãos, ela viu que estava em ruínas, que tinha se acabado o seu dinheiro, que não havia mais recursos para manter aquela medicina. Glória a Deus, irmãos. Se acabou o recurso. Não tinha mais, irmãos, a fonte financeira. Aquela mulher tinha a aparência de rica, mas desses 12 anos, irmãos, com os gastos, ela veio à falência e se tornou pobre da noite para o dia, irmãos. Então, quando ali os médicos ficou sabendo que ela não tinha mais condição, os médicos viraram as costas para ela. Ou quando você tiver condição, nos chame, nos contrate, porque a medicina custa cara, não é barata. Então deram uma resposta para ela, irmãos, que a deixou triste, que a deixou abatida. Enquanto os médicos estavam arrodeando, ela tinha uma esperança. Ela acreditava que a qualquer momento os médicos poderiam curá-la. Mas quando acabou os seus recursos financeiros, quando acabou o seu dinheiro, os médicos viraram as costas. Então, irmãos, os médicos que estavam em volta daquela mulher aproveitou da situação durante 12 anos, irmãos, 12 anos tratando uma paciente sem ter, irmãos, solucionado o problema. Glória a Deus, irmãos. Santo é o nome do Senhor. Mas aquela mulher, irmãos, ouviu-se falar, porque naquela região estava um homem chamado Jesus Cristo, irmãos. E este homem, irmãos, estava ali pregando sobre o reino dos céus. Glória a Deus.
E este homem, irmãos, fazia milagres. Todos aqueles que iam até ele, irmãos, que tinha algum tipo de sofrimento, que tinha uma paralisia, todos eram libertados na hora, recebiam ali os milagres de Jesus Cristo, de graça, irmãos, sem cobrar um centavo. Louvado seja Deus, irmãos. E ela ouviu falar de Jesus. Entendemos muitas das vezes, irmãos, uma das suas empregadas, na simplicidade, sendo humilde, deve ter falado para aquela mulher: eu conheço um homem, eu ouvi falar do homem que faz milagre, que cura os cegos, que levanta o paralítico e que manda os demônios embora. Este homem está na cidade e uma multidão o segue. Glória a Deus, irmãos. Esta mulher, ouvindo-se falar de Jesus Cristo, irmãos, entrou dentro dela a última esperança. Glória a Deus, irmãos. Glória ao Cordeiro de Deus. E ela ali encheu-se de fé, irmãos, para ir até Jesus. Mesmo, irmãos, estando ela passando por este momento difícil, com fluxo de sangue, ali, irmãos, ela teve coragem e foi até onde a multidão estava. Glória a Deus, irmãos. E ali, ela vendo que a multidão estava seguindo um certo galileu, um certo homem, irmãos, ela tentando passar pela multidão, romper aquela multidão, mas não conseguia, irmãos. Então, porventura, ela pegou um atalho e ali ela se lançou no chão, e ali a multidão a pisoteando, pisando em suas mãos. E ela vendo que Jesus ia passar, ela tocou na orla do Senhor, tocou nas vestes do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então, esta mulher, irmãos, que não era reconhecida, que não era vista durante 12 anos, que não era ninguém ali para as pessoas, tocou no Mestre. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Continua a pregação, irmãos, na segunda parte. Deus seja louvado.